A igreja de Esmirna. A segunda igreja apresentada por Cristo no livro do Apocalipse é a igreja de Esmirna. Lembrando que as igrejas mencionadas no Apocalipse tratam de igrejas que existiram na época do apóstolo João. Simbolicamente, as igrejas são uma profecia que demonstram características, ou seja, qualidades e defeitos de 7 períodos que passaria a Igreja de Jesus na história humana, começando na era apostólica e culminando com a segunda vinda de Cristo. A Igreja de Esmirna corresponde ao período compreendido entre os anos 100 e 323 depois de Cristo. Jesus descreve os detalhes da sua igreja da seguinte forma, registrado no livro do Apocalipse, capítulo 2, os versos de 8 a 11, dizendo: Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas, de fato, são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falo mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. E, como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. O texto apresenta a tribulação de 10 dias, que se refere aos 10 anos de perseguição da igreja verdadeira de Cristo, ocorrendo entre os anos 302 e 312 depois de Cristo, sobre o governo de Diocleciano. Profeticamente, um dia equivale a um ano literal, descrito na palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 14, verso 34, quando nos diz: 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. O profeta Ezequiel confirma isso através do seu livro, capítulo 4, verso 6, dizendo: Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante 40 dias, isto é, um dia para cada ano do castigo deles. Esmirna significa no grego mirra, perfume suave, qualificação apropriada para a igreja que viveu nesse período. Os seguidores de Cristo nesse período da história humana seguiam os ensinamentos verdadeiros de Jesus, conforme descrito o que estava na Bíblia, mas foram perseguidos, foram torturados, como mirra, como perfume suave, ato este que equivalia espiritualmente à oferta de incenso. Até perto do fim do período da igreja de Éfeso, entre os anos 27 e 100 depois de Cristo, quem particularmente perseguia os cristãos era apenas os judeus. Mas agora, diante do progresso do Evangelho, as perseguições romanas suplantaram as judaicas,
a autoridade imperial romana mandou crucificar, queimar vivo ou lançar às feras, nos anfiteatros, todos os servos de Deus que seguiam a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo. O apóstolo Paulo apresenta o que ocorre com eles, registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 36 a 38, dizendo: alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos, maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. O período de Esmirna é o período do martírio. O cristão Justino Mártir, com 6 outros irmãos, foram açoitados e decapitados no ano de 165 depois de Cristo. As catacumbas, sob as colinas, fora da cidade de Roma, serviram de refúgio aos inúmeros verdadeiros seguidores de Cristo. Satanás, não podendo destruir Cristo, concentrou todo o peso do seu exército sobre a igreja dele, formada por pessoas que seguiam a palavra de Deus e não as tradições e ensinamentos humanos. Mas a implacável fúria de suas investidas era em vão, pois quanto maior o número de trucidados pela sua fé, era o maior número de novos confessos. O sangue dos mártires era igual semente, que quanto mais se derramava, mais brotava. Satanás viu que os seus esforços apenas traziam resultados danosos aos seguidores de Cristo. A Bíblia avisa que quem ama Jesus será perseguido por causa de sua fé. Viver santo causa desconforto em outras pessoas. Algumas pessoas irão se opor e lutar contra os cristãos verdadeiros. Mas, em Jesus, poderá suportar e superar toda a perseguição. Jesus relata no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10, aqueles que por ele serão perseguidos, dizendo: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Não precisamos ter medo da perseguição. Deus está conosco. O perseguidor também precisa de Jesus. Paulo antes era um perseguidor da igreja, mas quando se converteu a Cristo verdadeiramente, se tornou num grande evangelista. Jesus nos dá esperança acerca do tempo da perseguição final que virá, registrado no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 10, dizendo: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vitória. Pense nisso.